Olá! Você já se perguntou qual é o número mágico para se aposentar com tranquilidade? Pois hoje a gente vai desvendar uma regra que é super simples, mas incrivelmente poderosa para achar essa resposta. A famosa regra dos 300 salários. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, não é mesmo? Quanto dinheiro preciso juntar para, enfim, poder pendurar as chuteiras? Parece uma montanha impossível de escalar, um cálculo super complexo, mas e se existisse um jeito bem mais claro de enxergar o topo? Pois é, esse jeito existe, e ele tem nome, a regra dos 300. Ela foi pensada justamente para isso, para pegar essa pergunta que tira o sono de tanta gente e transformar em uma resposta direta, para trocar a ansiedade por um plano de ação concreto. Então vamos direto ao que interessa. A regra é a seguinte: o valor total que você precisa ter guardado para se aposentar é 300 vezes o seu custo de vida mensal desejado. Simples assim. De repente você tem um número, um alvo claro para mirar. Para isso ficar bem tangível, vamos imaginar um cenário. Digamos que a meta seja viver com R$ 5.000 por mês durante a aposentadoria. É um valor com o qual muita gente consegue se identificar, certo? Bom, para ter essa renda mensal de 5 mil, o objetivo de patrimônio acumulado seria de R$ 1,5 milhão. Eu sei, parece um número enorme, mas o mais importante aqui é que agora ele é um número conhecido. Ele deixa de ser aquele monstro que vive no escuro. E a matemática por trás disso não tem segredo nenhum. Olha só, R$ 5.000 multiplicado por 300 dá exatamente R$ 1,5 milhão. É essa simplicidade que é a grande força dessa regra. Tá bom, mas aí fica a pergunta, de onde saiu esse número 300? Foi um chute? Claro que não. Existe uma lógica financeira bem sólida que sustenta tudo isso. Vamos entender de onde ele vem. A regra dos 300, na verdade, não surgiu do nada. Era uma espécie de prima de um outro princípio muito famoso estudado no mundo dos investimentos, a regra dos 4% de retirada sustentável. A matemática que conecta as duas é bem elegante. Quer ver? A teoria dos 4% diz que dá para sacar 4% do seu dinheiro investido todo ano de forma segura, sem que o montante principal acabe. Para isso funcionar, é preciso ter um patrimônio 25 vezes maior que o seu gasto anual. E aí vem a mágica. Se a gente multiplica 25 anos por 12 meses, o resultado é exatamente 300 meses. A conta fecha direitinho. Beleza, a teoria é muito interessante, mas vamos para o que importa, a prática. Como é que se calcula o próprio número da independência financeira? Vamos seguir um passo a passo bem simples. O processo tem 4 etapas bem claras. Primeiro, entender os gastos atuais. Segundo, ajustar esses gastos para como eles seriam na vida de aposentado. Terceiro, aplicar a nossa regra dos 300. E por último, um passo que faz toda a diferença: considerar outras fontes de renda. Vamos ver cada um deles. O primeiro passo exige sinceridade total. É sentar e colocar na ponta do lápis tudo: moradia, comida, transporte, saúde, lazer, tudo mesmo. Porque subestimar os gastos agora pode comprometer o plano inteiro lá na frente. Essa é a base de tudo. Agora, uma parte que exige um pouco de futurologia. É preciso entender que o padrão de gastos muda na aposentadoria. Despesas como o transporte para o trabalho e roupas sociais podem diminuir ou até sumir. Em compensação, outros gastos como saúde, lazer e viagens provavelmente vão aumentar. É um exercício de imaginação, mas com os pés no chão. Para deixar isso tudo ainda mais concreto, vamos usar um exemplo prático. Vamos conhecer a Maria, que está fazendo exatamente esse planejamento. Depois de analisar tudo direitinho e fazer os ajustes para a vida de aposentada, a Maria chegou à conclusão de que seu custo de vida mensal vai ser de R$ 5.500. Esse é o número-chave para ela. E agora é só aplicar a regra. Multiplicando 5.500 por 300, chegamos ao número da independência financeira da Maria: R$ 1.650.000. Pronto! Agora ela tem uma meta clara e mensurável para seguir. Mas calma, ainda não acabou. Tem um último passo, uma peça final nesse quebra-cabeça que pode ajustar esse número para baixo de forma bem significativa. O ponto crucial aqui é o seguinte: se existe a expectativa de receber alguma outra renda na aposentadoria, como o benefício do INSS ou o aluguel de um imóvel, esse valor pode ser subtraído da sua necessidade mensal. Isso significa que seus investimentos precisam cobrir uma fatia menor das despesas.
Olha só o caso do João para a gente entender o impacto. A necessidade dele é de R$ 8.000 por mês. Sem contar com o INSS, a meta dele é de 2,4 milhões. Mas, se ele considerar uma renda de 2.000 do INSS, a necessidade líquida dele cai para 6.000. E a meta final despenca para 1,8 milhão. É uma diferença de R$ 600 mil. É muita coisa, né? Só que aqui vem um alerta muito, mas muito importante. A recomendação geral é ser conservador com as estimativas do INSS. O ideal mesmo é planejar a vida como se esse dinheiro não fosse existir. Se ele vier no futuro, ótimo, pense nele como um bônus, um extra que vai trazer mais segurança e conforto. Então, no fim das contas, qual é a grande lição? O verdadeiro poder da regra dos 300 não é ser uma fórmula mágica infalível, mas sim o fato de ela oferecer um alvo claro e personalizado. Ela transforma o sonho vago da aposentadoria em um projeto de verdade, com um número definido. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. Com essa clareza toda sobre o destino final, sobre o objetivo a ser alcançado, qual seria o primeiro e mais importante passo que se pode dar hoje mesmo para começar essa jornada? A resposta, na verdade, a gente já viu. Está lá no comecinho do nosso cálculo.